Bom dia. 早安， Podemos orar antes de... 让我们祷告。 Papai no céu, muito obrigado por nos reunirmos aqui. 我们天上的父，谢谢你让我们聚集在这里， Pedimos pelo Teu Espírito Santo para agir em nossos corações, 愿你的圣灵充满我们的心中， para que a Tua palavra seja uma semente que frutifique em nossos corações, 愿你的话语如同种子在我们心里中萌芽， nos desafia, nos conforta e nos leva a viver a Tua palavra. 为我们带来宽慰，为我们来让我们更加理解你的话语。 E assim oramos no nome de Jesus Cristo. 我们 Amém. 这样祷告，奉主的名，阿门。 Ontem tivemos nossa festa de despedida desse prédio. 昨天我们在这栋建筑物进行了我们的告别聚会， Uma festa que celebrou um fim e um começo, né? A reconstrução de um novo prédio para a IPC. 这是一个庆祝结束也庆祝开始的聚会，为了天桥教会的新建筑而重建的聚会。 Só que prédios não são construídos de um dia para a noite. 只是建筑物并不是一夜之间就可以建成的。 Sabemos que esse processo levará um bom tempo. 我们知道这个过程需要相当长的时间， Mas isso não significa que a igreja sumirá. 但这并不表示教会就会从此消失， Muito menos que deixaremos de nos reunirmos como uma comunidade de Deus e corpo de Cristo. 也并不代表我们就会停止以上帝的名、上帝的群体、基督的身体之名来聚会。 Só que desconfortos surgirão. 只是会有不少不方便的地方。 Durante um tempo, os seus domingos serão diferentes. 在一段时间里，你们的主日将会有所不同。 Você terá que acordar num horário diferente. 你们在不同的时间起床， Sua família precisará se preparar num schedule diferente. 你们的家人需要以不同的时间表来准备。 Talvez você viesse andando, mas agora vai precisar pegar um ônibus, um Uber ou ir de carona. 也许你原本是步行而来的，但是现在需要乘公车、坐 Uber、搭便车。 O que era natural e cotidiano deixará de ser, afinal de contas, a igreja se reunirá em outro lugar. 原本是自然、日常的事将不再如此，因为我们的聚会将在另外一个地方。 Você precisará se programar mais ou até gastar mais para não perder o horário. 你将需要更多的计划，也许需要更多的费用，才能不错过聚会的时间。 É um novo desafio. 这是一个新的挑战。 Com isso, o Salmo 122 combate exatamente esse novo desafio. 正是针对这个新的挑战，诗篇122篇给了我们一个回应。 O salmo de hoje faz parte de uma coleção de salmos chamados Salmos de Subida ou Salmos de Ascensão. 今天的诗篇是一组称为上行之诗或者朝圣之诗的诗篇集之一。 São Salmos 120 ao 134. 这是诗篇120篇到134篇。 Foram salmos cantados pelo povo enquanto se dirigiam ao templo. 这个诗篇是以色列百姓前往圣殿的途中歌唱的。 E numa situação parecida com a de nossa igreja, o povo de Israel precisava se programar, investir e se locomover para irem participar das festas e da adoração ao Senhor. 与我们教会的处境有点相似，以色列百姓也需要计划，需要付出代价，需要跋涉前行，才能参与节庆和敬拜主。 Nesta não tão fácil jornada, o povo cantou esse Salmo 122. 在这段并不轻松的旅途中，以色列百姓唱着这首诗篇122篇。 salmo que começa dizendo da alegria de ir, de chegar e de estar no local onde Deus é encontrado e adorado. 这篇诗篇一开始，他诉说的是前往、抵达并身处那个与上帝相遇、敬拜上帝的地方的喜悦。 Eu tenho sido ministro há mais de 10 anos. 我作为传道人已经10年了。
Mas eu não consigo me lembrar de alguém ficando feliz por ser convidado para vir à igreja. 但我不记得曾经有人因为被邀请来教会而感到喜悦。Eu já ouvi muitas pessoas gratas. 我听过很多人表达感谢。É comum ouvir irmãos e irmãs felizes após o culto. 崇拜后感到喜悦的弟兄姐妹是很常见的。Mas alegre para ir ao culto, 但是会为了去聚会、去崇拜而感到喜悦吗？ e o povo de Israel cantava essa alegria. 以色列百姓却唱着这份喜悦。É essa alegria que eu e você precisamos saber. 这份喜悦就是我和你都需要去明白的。Saber para continuar vindo à igreja em vez de se acomodar em casa. 明白才能继续来教会，而不是安于待在家中。Para persistir no culto dominical mesmo quando os desconfortos e conflitos surgem. 明白才能在不方便还有冲突出现的时候，继续坚持主日崇拜。Para participar do corpo de Cristo mesmo quando não for mais o mesmo endereço. 明白即使不再以这个地方、这个地址为家的时候，仍然参与基督的身体。Eu te convido a explorar o Salmo e descobrir essa alegria. 在这，我邀请你，我们一起探索这篇诗篇，来发现这份喜悦。O Salmo 122 começa a descrever o porquê dessa alegria. 诗篇122篇一开始就开始描述这份喜悦的来源。Essa alegria começa no plural. 这份喜悦是复数。grupo me disse: "Vamos à casa do Senhor." 一群人对我说：“我们去主的殿吧。” Eu não vou para estar sozinho. 我去不是为了独自一个人。Eu não vou para louvar sozinho. 我去不是为了独自一个人敬拜。Eu não vou para me relacionar com Deus sozinho. 我去不是为了独自和上帝相交。A sua participação do culto na igreja é para participar de uma comunidade com o mesmo propósito, louvar ao Senhor. 你在教会中崇拜参与，是为了加入一个群体，一群人以相同的目标，就是赞美主。A própria cidade foi arquitetada com esse propósito de comunhão e comunidade de todas as tribos. 这一整座城本身就是为了这种相交和群体的目的而建造的，为了让所有的支派能够一起赞美主。Quando o verso 3 fala sobre essa cidade firmemente estabelecida, ele usa a expressão firmemente unidos. 在第3节中，他谈到这座城根基稳固的时候，他用的是紧密相连这种表述。A cidade foi construída para ser unida. 这座城建造起来是为了合一， de forma que a adoração, o culto a Deus ocorra junto de todas as tribos. 是要使得对上帝的敬拜是所有的支派一起进行的。Adoração que ocorre com pessoas de idades, famílias, trabalhos, culturas e etnias diferentes. 这是让不同的年龄、不同的家庭、职业、文化、异族的人一同进行的敬拜。Todos com o mesmo propósito, dar graças a Deus. 所有人都怀着同样的目标，一起来感谢上帝。Mas essa é uma realidade tão facilmente esquecida. 但这却是一个非常容易被遗忘的事。Desde os tempos bíblicos, cristãos esqueciam dessa necessidade e a alegria de louvar ao Senhor juntos. 自从圣经时代以来，基督徒已经忘记了与众人一同赞美主这种需要和喜悦。Porque você pode muito bem argumentar e racionalizar que não se precisa mais do templo. 因为我们常常可以对自己争辩，对自己的理论化说，我们不再需要圣殿了。Jesus Cristo veio ao mundo, nos salvou, enviou o Espírito Santo e por causa disso eu posso adorar a Deus de qualquer lugar. 耶稣基督来到世界，拯救了我们，差遣了圣灵，所以任何地方都是敬拜的地方。Você pode dizer que a igreja não é um prédio porque Deus habita em nossos corações e não em edifícios ou somente no domingo. 你可以说，教会不是一栋建筑，因为上帝住在我们的心中，而不是在建筑里，所以，也不只是在主日。Amém, é verdade. Podemos louvar a Deus de e em qualquer lugar. Amém， 这是真的。我们确实可以在任何地方、任何方式来赞美上帝。
Mas isso não é razão e nem desculpa para deixarmos de nos reunir. 但是这不是理由，也不是借口来阻止我们聚会。 Pelo contrário, segundo a Bíblia, é mais motivo para nos reunirmos. 恰恰相反，根据圣经，这更是让我们聚会的理由。 O autor da carta de Hebreus passa vários capítulos falando de Jesus, aquele que é o perfeito tabernáculo, templo e sacrifício. 在希伯来书的作者花了好几章篇幅来谈论耶稣那位完全的幔子、圣殿与祭物， Até chegar no capítulo 10, versos 24 e 25. 直到希伯来书的第10章24和25节。 Ele fala o seguinte: E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. 经文中说，第24节，又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。 Até nos tempos bíblicos, os cristãos não queriam vir para a igreja. 就算在圣经时代，基督徒也不是很想去教会。 E de acordo com o autor de Hebreus, termos Cristo e o Espírito Santo dentro de nós e sermos capazes de louvar em qualquer lugar não é motivo para deixar de louvar ao Senhor em comunidade como igreja. 希伯来书的作者告诉我们，我们里面有基督，有圣灵，可以在任何地方来敬拜，但是这不是停止我们在群体中赞美主的理由，也不是停止教会的身份来聚会的理由。 É mais um motivo de vir aqui onde meus irmãos e irmãs em Cristo se encontram, para juntos darmos graças e adorarmos a Deus. 反而这更是一个新的理由，让我们来到这里，在弟兄姐妹相聚的地方，一同来感谢并敬拜上帝。 Nesse nosso momento de reconstrução da igreja, nós temos uma oportunidade única e singular de vivermos a alegria do Salmo 122. 在现在教会重建的这个时刻，我们有一个独特又难得的机会，让我们来活出诗篇122篇中的喜乐。 Porque será um momento em que você terá a chance de dizer para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, para a sua igreja: vamos lá louvar juntos ao Senhor. 因为在这个时刻，你有机会对你的孩子、你的父母、你的朋友、你的教会说：我们一同去赞美主。 Não é à toa que esse convite é uma alegria. 这个邀请之所以是喜乐，并不是偶然的， Isso porque você foi criado para louvar ao Senhor. 因为你本就是为了赞美主而受造的。 O pastor Eugene Peterson, ele traduz o verso 4 do hebraico para os dias de hoje da seguinte forma: 牧师尤金·彼得森在第4节从希伯来文翻译做当代的表达是这样的。 O verso 4 diz o seguinte: dar graças ao nome de Deus. É isto que significa ser Israel. 第4节这么说：感谢上帝的名，这就是以色列的意义所在。 Louvar. 赞美， Para isso que fomos criados, dar graças, louvar a Deus. 我们是因此而受造的，为了感谢，为了赞美上帝。 E é maravilhoso isso, pois só é possível agradecer e engrandecer a Deus após conhecê-lo. 这是美好的，因为唯有真正认识他之后，才能去感谢并颂扬上帝。 O povo de Deus, ele já viu, já ouviu, já sentiu, já experimentou esse Deus que merece gratidão e louvor. 上帝的百姓已经见过、听过、感受过、经历过这位值得感谢和赞美的上帝。 O povo de Israel experimentou na pele a bondade de Deus, o amor de Deus e o poder de Deus. 以色列的百姓经历了上帝的良善、上帝的爱、上帝的大能。 E você também, na vida, morte e ressurreição de Cristo. 你们也一样，在基督的生命、受死、复活中，我们经历上帝。 Nas promessas que Deus cumpriu e está para cumprir. 在上帝已经应验和将要应验的应许之中， E louvamos este Deus de amor, de bondade e de poder. 我们这么赞美这个充满爱、良善和大能的上帝。
Louvor é a nossa realidade e o verdadeiro centro de nossa vida, pois Deus está no centro de nossos louvores. 赞美就是我们的现实，是我们生命真正的中心，因为上帝居于我们的赞美之中。Que alegria é ser convidado e vir juntamente com meus irmãos e irmãs louvar ao Senhor. 能够被邀请或者邀请人，并与弟兄姐妹一同来赞美主，这是何等的喜乐！ Logo em seguida, essa alegria parece ser interrompida no verso 5, ao mencionar os tribunais de justiça. 紧接着第5节提到审判的宝座，好像这个喜乐突然被打断了。 Entretanto, a justiça cantada nesse versículo nada mais relata e relembra a presença de Deus. 然而，第5节所歌唱的公义，不过是述说并提醒上帝的同在。 Porque o versículo 5 declara que o lugar onde Deus é adorado é um lugar onde se encontra justiça. 因为第5节宣告，敬拜上帝的地方是有公义的地方。 E a justiça nada mais é que um grande presente, fruto da presença e ação de Deus em seu povo. 公义不过是上帝同在于他的百姓中，在其中行事的伟大的礼物和果子。 É um dos grandes motivos desse louvor a Ele. 是赞美他的理由之一。 A justiça exercida pelo rei que prometeu. 是上帝所应许之王所施行的公义。 Esse rei prometido que vem da linhagem de Davi, o rei Jesus, o príncipe da paz. 这应许之王来自大卫后裔，是和平之君，是主耶稣。 E é por isso que o salmo termina orando por paz e segurança em Jerusalém. 所以诗篇最后以耶路撒冷的平安和保全来祷告。 De acordo com o estudo do mesmo pastor Eugene Peterson, a palavra usada por oração deste salmo é um pouco diferente. 根据尤金彼得森牧师的研究，这篇诗篇中所使用的祷告词语有些与众不同。 Pois ela é uma oração normalmente feita fora do contexto do culto. 因为这通常是在崇拜的场合之外所做的祷告。 E esse detalhe é muito importante, pois implica que o culto não se limita à visita ao templo. 这细节是非常重要的，因为这暗示崇拜并不仅限于前往圣殿的这段时间。 Peterson compartilha que com esse tipo de oração entendemos que o culto extravasa essa 1h30 de domingo e permeia a semana. 彼得森告诉我们，透过这种祷告，让我们明白崇拜是超出主日这个1个小时半的时间，是渗透、持续整个星期的。 Isso porque, nas palavras dele, o culto não satisfaz nossa fome de Deus, ele dá mais apetite, nossa necessidade fica mais profunda. 因为用他的话来说，崇拜不能满足我们对上帝的渴求，它只会带来更大的欲望，我们的需要会变得更深。 E não é à toa que a oração pede por paz e segurança ou prosperidade. 这个祷告求平安、保全与兴盛，并不是偶然。 Ambos são frutos e consequências do reino de Deus em nossa vida. 这些都是上帝国度降临在我们生命中得出的果子和结果。 Pedimos por aquilo que somente existe quando Deus é rei sobre nossas vidas. 我们所求的是只有上帝做主做王的时候才存在的。 Paz e segurança ou paz e prosperidade são resultados dessa justiça que vem do trono, que vem de Deus. 平安与保全、平安与兴盛，都来自宝座上，来自上帝的公义的结果。 As palavras paz e segurança ou prosperidade em hebraico são muito similares com o nome da cidade, Jerusalém. 平安、保全、兴盛这几个词，在希伯来语中，其实和这座城的名字耶路撒冷非常的相近。 O local de louvor a Deus, Jerusalém, é o local de onde se pede e se espera paz e prosperidade. 赞美上帝的地方，耶路撒冷是人们祈求并期望平安和兴盛的地方。 Paz esta, que é muito mais do que a ausência de conflitos ou guerra, mas o completo de Deus em nossa vida. 这平安远超过冲突和战争的消除，是上帝在我们里面完全充满的平安。
Segurança ou prosperidade significam essa margem de vida, tranquilidade em saber que Deus está no controle. 保全与兴盛代表着生命的宽裕，知道上帝掌管我们一切，从容安稳的平安。 O culto inicia o engajamento diário e contínuo da justiça que traz a paz e segurança para aqueles que louvam o Senhor. 崇拜让公义每天持续的在实践，而公义将平安和保全带给赞美主的人。 E essa participação se estende para todos os dias a partir do culto. 这种参与从崇拜开始，延伸到每一天。 E é por isso que o verso 1 declara: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. 所以第一节这么宣告：人对我说，我们往耶和华的殿中去，我就欢喜。 O domingo não é o único dia separado para o Senhor. 主日不是唯一献给主的日子， O domingo é o dia que nos lembra de que todos os dias são do Senhor. 主日是提醒我们每一天都是主的日子。 Você vir ao culto no domingo exige que você organize todo o seu domingo em volta de Deus. 主日来崇拜，要求我们以整个主日围绕上帝来安排。 E assim você é lembrado que todos os dias da sua semana também precisam ser assim, organizados em volta de Deus. 因此，主日也这么提醒我们一星期中的每一天都要这样围绕上帝去安排。 E por isso que vemos o autor de Hebreus nos exortando a nos reunirmos como igreja. 也因为这样，我们看到希伯来书作者劝勉我们，要求我们聚集成为教会。 Porque nessa reunião e comunidade, louvando a Deus juntos, encorajamos-nos uns aos outros e vivemos os nossos dias em volta de Deus. 因为在聚集中，在群体中，我们一同赞美上帝，彼此劝勉，彼此激励，以上帝为中心，度过我们的日子。 E é por isso que o salmista se alegra quando dizem para ele: Vamos à casa do Senhor. 正因为这样，诗人听见人说我们往主的殿去的时候，心中就充满喜乐。 Vamos juntos louvar ao Senhor. 我们一同去赞美主。 E é dessa alegria que você precisa e que eu preciso. 这份喜乐就是你所需要的，也是我所需要的。 A alegria de ser chamado a louvar a Deus juntos. 被呼召一同来赞美上帝的喜悦。 A alegria de nos reunirmos e encorajarmos na justiça da presença de Deus. 聚集在一起，在上帝同在的公义中彼此激励的喜悦。 A alegria de orarmos, pedirmos e estendermos nossa fome por Deus em toda a semana. 祷告恳求，并将我们对上帝的渴慕延伸贯穿到整个周间的喜悦。 E assim eu leio de novo o verso 1 desse salmo. 这样，我们又回到诗篇的第一节。 Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. 人对我说：“我们往耶和华的殿去，我就欢喜。” Vamos orar. 让我们祷告。 Papai do céu, muito obrigado porque você nos ensina a te louvar. 主啊，我们的天父，谢谢你，因为你教导我们来赞美你。 Obrigado porque quando te louvamos, nós louvamos juntos. 谢谢你，当我们赞美你的时候，我们一同赞美你。 E assim nos lembra, Pai, da alegria que é poder te louvarmos juntos. 这样来提醒我们，让我们知道赞美你所结出的大能。 No nome de Jesus. 我们 Amém. 这样祷告，奉主的名，阿门。